Esse é um trabalho sobre realidade virtual, trabalho com o professor Vendra, feito pelo Davi e pelo Thales Drago. Davi sou eu, o Thales não vai estar participando do vídeo, mas ele me ajudou na criação do roteiro. A realidade virtual é uma simulação do mundo digital que imita a realidade, criando ambientes novos. É como você entrar dentro do jogo e pudesse estar matando zumbi. Embora muitos acham que o VR é algo recente, ele começou na verdade lá na década de 30 com um carinha chamado Edward Link, que ele criou um simulador de voo comercial. Era um dispositivo eletromecânico, usava motores e até tinha um leme que simulava turbulências. Then you climb under the hood of the new Link trainer, and you fly. Inside, the sensation is one of actual flight. As in reality, you keep in touch with the control tower by radio. Mas foi somente na década de 60 que começamos a ter avanços significativos na tecnologia de VR. Por exemplo, tivemos a primeira telesfera criada por Morton Helling, que é considerado o primeiro dispositivo HMD, que é tipo um óculos ou um capacete que é semelhante ao que a gente vê hoje em dia, e ele contém um pequeno display óptico ou projetores na frente do nosso olho. E também temos o headset, que foi desenvolvido por alguns engenheiros da Philco. Foi o primeiro dispositivo HMD que rastreava movimentos. O headset ele incorporava um ecrã de vídeo para cada olho. Então o sistema de rastreamento funcionava com uma câmera no nosso olho, só que com um circuito fechado, claro. Desde então, a tecnologia foi evoluindo com o passar das décadas. Um grande exemplo foi o fracasso da Nintendo em 1990 com o lançamento do seu Virtual Boy. Por exemplo, o This World of Democles, um dos primeiros protótipos VR criado na história, ele era tão pesado que você precisava pendurar ele no teto. Daí que vem esse nome de espada do This World Democles. E claro, ainda não era tão avançado, então as imagens eram preto e brancas, eram uns gráficos bem simples, mas você já tinha um rastreamento na cabeça. E também falando no fracasso da Nintendo, a SEGA tentou criar o seu primeiro VR no ano de 93, porém, eles não deram continuidade porque gerava enjoo demais. Então acabou ficando só nos protótipos mesmo. I put it on and suddenly I'm deep in a future world of fast-paced action. You're totally immersed in another world. It's like being there. You're in control of the universe. It's like you've got a movie living in your head. You've got surround sound, the works. It's everywhere you turn. The game completely surrounds you. You move, it moves all around you. Incredible. What started with rocket scientists now goes where no VR has gone before. When those tanks start firing at you, you want to duck. It's hard to remember that it's just a game. In the racing game, you don't have to push buttons to see who's about to ram you. You just turn your head. Sometimes I can hardly get my breath. Just a game? No way.
Missiles coming at you starboard. You never know where they're gonna come from till you hear them closing in. What's in the Sega Genesis? You put the cartridge in, and you're anywhere in the world, anywhere in the galaxy, in galaxies that don't even exist. I thought I'd have to wait till I was old, like 30, to get VR at home. One word. Incredible. I can see how people could get really addicted to this. It makes me feel like anything is possible. A 360-degree gaming experience. Welcome to the next level. Que passando por cima só não deu muito certo porque não era a época ideal. Era um produto muito caro, tanto para produzir, tanto para vender. E, para deixar pior ainda, ele era monocromático, então as pessoas não viam tanto diferencial assim. Não tinha jogo bom para VR naquela época, gerava enxaqueca, que inclusive a Nintendo recomendava. Se você jogasse a 15, 20 minutos, você tinha que dar uma pausa. Tinha até alguns jogos que pausavam automaticamente para você dar descansada por causa dessas enxaquecas que geravam ao usuário. Depois lançou o Oculus Rift, que o próprio Facebook, vulgo Meta, comprou, e por assim foi avançando a tecnologia. Tá, mas como que a gente fica tão iludido com essa tecnologia? E explicando de maneira bem simples, o sistema precisa de duas coisas: captar o que você está fazendo e responder com estímulos sensoriais, que no caso são os inputs e os outputs, entrada e saída. As entradas são os sinais que o dispositivo usa para coletar o que você está fazendo e aonde você está. Ela divide o dispositivo em duas categorias: o sistema de interação e o de trajetória. O de interação permite que os usuários peguem no objeto, manipulem eles dentro do mundo virtual. Já o de trajetória, ele vai monitorar o seu corpo. Por exemplo, se você vai virar para o lado, ele vai captar. Se você vira para o outro lado, ele também vai captar. Então ele gera essa sensação que você está dentro do ambiente virtual. Já os dispositivos de saída, eles trabalham muito com a audição e a visão. Por exemplo, o visor do óculos, ele engana o seu cérebro, fazendo você sentir profundidade em ambientes 3D e presença no ambiente. Então eles acabam gerando umas imagens estereoscópicas e, claro, a tela também acaba acompanhando seus movimentos. A gente chama de head tracking. Se você olha para o lado, o mundo anda com você. E claro, a audição, ela entrega um áudio espacial ou um áudio 3D, estimulando você a ter a sensação que você está dentro do ambiente. Por exemplo, se tiver uma pessoa na minha esquerda, eu vou escutar e vou automaticamente virar para lá. Se tiver uma pessoa na minha direita, automaticamente eu vou me virar e olhar para lá. Agora junta tudo, você vê um objeto, ouve ele se aproximando, toca nele e sente ele vibrando. Mesmo sabendo que é tudo digital, o seu cérebro vai acreditar. E é isso que torna o VR tão poderoso. Ele simula a realidade nos seus sentidos com tanta precisão que você reage como se fosse real. Beleza, você pode estar pensando, que coisa chata, ou que coisa legal, quero testar. Mas a questão é, quanto que custa essa brincadeira? A resposta é que depende do seu bolso. Se você for duro igual eu, pode demorar um pouquinho para você comprar. Por exemplo, vamos pegar o preço dos VRs mais famosos, o MetaQuest 2. Ele custa ali uns 2 a 3 mil reais, um pouquinho mais acessível. Temos o PlayStation VR, que é fabricado pela Sony, custa em média ali uns 3 mil. Já os de PC, por exemplo, o HTC e o Vive Index, eles vão custar ali uns 4 a 7 mil reais, depende de qual que você for comprar, claro. Inclusive, eles acabam exigindo um PC melhor, porque eles consomem bastante sua GPU. E para empresa, algo mais profissional assim, o pessoal costuma usar muito o Apple Vision, o Varjo XR3, que acaba custando entre uns 10 a 25 mil reais. E é um pouco fora da realidade do brasileiro, mas para o empresário talvez não. Uma curiosidade também, o Apple Vision quando lançou aqui custava em média uns 3.500 dólares, que era aproximadamente uns 18 mil reais na época. E claro que nem todo VR funciona da mesma maneira. Alguns fazem tudo sozinho, outros precisam do computador, e tem uns que já estão quase virando um episódio de Black Mirror. E tem alguns principais tipos standalone, que não precisa de um computador ou de um console, eles fazem tudo sozinho, por exemplo o MetaQuest 2.
Ele acaba sendo mais prático, mais portátil e também mais acessível. Tem um PC VR que exige claramente de um computador, ele acaba sendo um pouquinho mais caro, mas ele tem uns gráficos melhores, tem mais sensores, então você acaba tendo uma experiência melhor. Tem um mobile VR que eu nem sei se alguém usa hoje em dia, que inclusive eu vou ter que ler aqui porque eu não vou lembrar. Eles acabavam usando o celular como tela, tem o Samsung Gear VR, o Google Cardboard, eles são mais baratos, mas poucos imersivos, então já saíram de cena tem um pouquinho de tempo. E também tem a realidade mista, que mistura o VR com alguns elementos do mundo real. Por exemplo, o Apple Vision, o Varjo XR3 são os grandes exemplos. Eles têm alta tecnologia, só que ele é um pouquinho mais caro, então foge um pouco da realidade dos brasileiros. Claro que muitos pensam que VR é só jogo, mas na verdade ele vai muito além disso. Ele serve para treinamento, para saúde, para medicina. Eu vou te dar uma curiosidade aqui. Eles usam o VR para tratar soldados com estresse pós-traumático, então eles acabam revivendo algumas cenas ali para dar uma controlada nesse estresse. Tem a simulação de terror, que você vai viver um ambiente totalmente imersivo, que esse eu tenho curiosidade, inclusive. A NASA usa o VR para treinar os astronautas, como gravidade zero, algumas missões e até reparos em órbita. E até os estudantes de medicina, eles usam o VR para simular cirurgias, para evitar que pacientes corram risco, claro. Pega uma furadeira, dá qualquer que tu tiver, meu irmão. Se tivesse de 25, então, pô, vai gastar onda rapidinho. Vem assim, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é remover o osso dele todo. Pronto. E se você se tira em jogo jogando o Kinect ali no Xbox, o Just Dance da vida igual eu, talvez o VR pode dar um enjoozinho a mais. E claro, a realidade virtual começou com uma ideia maluca. Um cara criou um simulador de voo comercial. E hoje é usada para jogar, para estudar, para treinamento e várias outras coisas. E ainda assim, a gente está no começo dessa jornada. E eu espero que o Venda tenha gostado desse vídeo, me dá uns pontinhos extras, porque eu vou ir mal na sua prova de assembly.